They're playing basketball. We love that basketball. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa semanal sobre NBA que vocês acompanham o Brasquete. Bom, essa é a nossa edição de número 38 e hoje eu tô aqui com o Ângelo. Fala, Ângelo. Fala, Pedrão, fala, ouvintes do Brasquete. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. E o meu destaque para o podcast essa semana é que o Phil Jackson pode ter tido poucos acertos no Knicks, mas a gente vai falar hoje sobre o Kristaps Porzingis e mostrar que ele foi um dos maiores acertos da história da franquia. Bem, e o meu destaque dessa semana é que os capitães do All-Star desse ano, LeBron James e Stephen Curry, brincaram de ser GM por um dia e fizeram seu draft. Bom, este assunto, o All-Star, é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje, né? Além disso, a gente vai falar sobre a reunião que o Damian Lillard pediu com a direção do Portland Trail Blazers para entender o futuro da franquia, falando também sobre futuro em franquia. Kawhi Leonard pode estar querendo deixar o San Antonio Spurs. E o nosso outro assunto do dia também vai falar sobre recomeços, né, que é o que o Utah Jazz está tentando fazer, botando alguns jogadores para troca, né, até o All-Star, que é quando acabam as trocas na temporada. E no já aclamado Big Apple Moment, como o Ângelo destacou, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do KP até hoje, que foi agraciado com a sua primeira participação no All-Star Game. Today the NBA All-Star rosters were announced. What's the most interesting aspect of playing with LeBron and being picked number 1, which we found out, and also going against Steph, Clay, and Draymond on the other team? Well, finally somebody picked me number 1. Bom, para começar o programa de hoje, vamos falar então sobre o All-Star Game, né? O All-Star Game de 2018, né, teve uma pequena diferença em relação aos anos anteriores, né, que aconteceu desse modo, não foi um sorteio, né, foi na verdade um draft em que os capitão do time do Oeste, o Stephen Curry, e o capitão do time do Leste, o LeBron James, puderam escolher os jogadores de seus times, não mais tendo que respeitar aquele quesito de time do Leste contra o time do Oeste, né? Assim, os jogadores que participam do jogo ainda respeitam essa quesito, então tem a mesma quantidade de jogadores do Leste e do Oeste, porém o time que eles vão jogar foi dependente desse par ou ímpar, digamos, que o LeBron e o Curry tiraram. E quem começou escolhendo foi o LeBron, porque o LeBron foi o jogador mais votado no geral, né? Então, vamos passar agora os times que foram escolhidos. Bom, a ordem que eu vou ler agora não foi, na verdade, a ordem de escolha, né, dos times, está mais por ordem de posição. E, bom, começando pelo time do LeBron, que teve o direito a escolher o primeiro jogador, né? Ele vai com o Kyrie Irving, Kevin Durant, o próprio LeBron, é claro, Anthony Davis e DeMarcus Cousins como titulares. Os titulares do Curry são, além do próprio, né, James Harden, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo e o Joel Embiid. Bom, esses jogadores eles tinham de ser titulares, né, independente do time que estejam, porque foram votados como titulares. Agora os reservas também foram escolhidos pelos próprios jogadores. Os reservas do time do LeBron são o Bradley Beal, LaMarcus Aldridge, Kevin Love, Russell Westbrook, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis e o John Wall. Os reservas do Stephen Curry são o Damian Lillard, o Jimmy Butler, Draymond Green, Kyle Lowry, Klay Thompson, o Karl Anthony Towns e o Al Horford. Bem, Ângelo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você na questão do All-Star é o LeBron, com a sua primeira escolha,
acabou pegando o Kevin Durant. Você acha que foi a melhor escolha possível dentro daquele que tinha disponível? Olha, Pedrão, eu acredito que sim, mesmo se tratando de uma... Obviamente o jogo é um jogo festivo, uma brincadeira, então, mas a gente não pode deixar de ressaltar que o Durant é o melhor jogador da liga junto com o LeBron James. Isso já vem se passando durante um bom tempo. O Durant, mesmo jogando com o Curry, com o Thompson, com o Green, mantém médias de pontuação altíssimas. Ele está com 25,9 pontos por jogo. Ele também pega 7 rebotes e dá 5,5 assistências. Ou seja, ele é um jogador que, seja na festividade, seja no jogo sério, ele não pode ser deixado muito para trás. É um jogador sensacional. Qual é a dupla de jogadores, né, que estão no time que você acha que vai ser mais empolgante pro torcedor poder acompanhar nesse All-Star? Olha, eu vou gostar dessa dupla do Kyrie Irving e do Kevin Durant. Eu acho que eles são um conjunto de jogadores que são jogos muito gostosos de você assistir eles jogar, porque são jogos que fluem muito bem, são caras que têm um talento natural para a coisa, e você percebe o Kyrie com a sua habilidade de driblar, e ele não é tão passador, mas ele também sabe criar as oportunidades. Ele vai acabar se completando bem com todos os jogadores da equipe, claro, porque só tem grandes estrelas. Mas a dupla do Kyrie com o Durant pode ser uma dupla muito fenomenal. E para você, Pedrão, a dupla que mais vai te chamar a atenção dentro do jogo? Bom, pra mim acho que a dupla mais legal de se ver tá no time do Steph Curry. E eu diria que é o Harden junto com o Antetokounmpo, porque são dois jogadores bem atléticos. E o Harden agora, nessas duas últimas temporadas, principalmente com essa veia mais de armador, ele tá buscando muitos passes, e é óbvio que é um jogo festivo, como você disse, mas o Giannis é aquela besta atlética que a gente sempre diz, né? Muito atlético. E esse jogo é muito legal para você ver o Giannis, que ele vai dar muita enterrada, e eu acho que exatamente essas pontes aéreas entre o Harden e o Giannis vão ser muito legais de acompanhar. Bom, além disso, Ângelo, se a gente olha para os dois times, né, o LeBron optou por um time mais alto, né? Tanto que, se você olhar assim, na posição 2 do time titular é o Kevin Durant, né? E já o Curry tá com um time mais baixo, né? Com ele, o Harden, o DeRozan. E, bom, se fosse olhar só para os titulares, assim, quem você acha que levaria o jogo? Olha, a minha aposta vai com a equipe do LeBron James. Eu acho que, principalmente pelo entrosamento natural ali que você já tem entre o Cousins e o Davis, você vai conseguir montar uma base, e praticamente todos os jogadores ali se conhecem bem, tirando o Durant, que nunca esteve jogando com os demais jogadores. O Kyrie e o LeBron têm um entrosamento, o Davis e o Cousins têm um entrosamento, e eu também acho que na questão do nível técnico é a melhor equipe formada para o All-Star, considerando também que o banco tem nada mais nada menos que Wall, Westbrook, Porzingis, LaMarcus Aldridge, jogadores que estão fazendo temporadas fantásticas mesmo. Então, eu acho que é uma equipe que se soma muito bem, não tem lacunas, sabe? E é uma equipe que o que falta de altura no time titular, quer dizer, o que sobra de altura no time titular, tem armadores bons vindo da equipe reserva. Então, é uma equipe que tem tudo para poder ganhar o All-Star para mim. Bom, todo ano tem sempre aquela polêmica, né, de jogadores que ficaram de fora e deveriam ser All-Star. Você acha que esse ano teve algum jogador que realmente não foi chamado e mereceu? Olha, Pedrão, eu acho que dessa vez não teve aquilo que o pessoal fala grandemente de o esnobado do All-Star, sabe? Que o Damian Lillard, ele vinha sendo muito comentado, porque ele vinha sempre sendo esnobado, segundo muita gente. Eu acho que dessa vez não teve essa coisa de um jogador esnobado.
Houve reclamação por parte do Lou Williams e por parte do Andre Drummond, mas não acho que estejam fazendo muito mais que... Talvez o Lou Williams brigaria com o Klay Thompson por uma colocação dentro do All-Star, mas eu não acho que deveriam ser tirados os jogadores que estão ali, e o Drummond faz uma temporada pior que a do Al Horford, sim. A questão dele ser um dos líderes da liga em rebotes não credencia para ser um All-Star de maneira tão efetiva. O Al Horford tem se destacado principalmente como sendo um jogador defensivamente muito bom nessa temporada, que não aparentava nas outras, um grande dedo do Brad Stevens, então ele é sim um All-Star. E Pedrão, um questionamento para você, uma maior surpresa para você que acabou indo para o All-Star Game, quem foi? Assim, acho que surpresa é difícil dizer, mas acho que foi muito legal o Victor Oladipo aparecer no All-Star, né? Assim, eu acho que dá pra dizer que é a maior surpresa se a gente pensar assim, antes da temporada, quem vai pro All-Star, né? Eu acho que é impossível alguém dizer que o Oladipo estaria ali. Mas pela temporada que ele vem fazendo, ele realmente merece muito, porque ele é o líder do Pacers, que tá agora nessa quinta colocação da conferência, né? À frente de times como o Wizards e o Bucks, né? Então, e ele é o líder desse time, com mais de 20 pontos por jogo de média, com um salto absurdo, concorrendo inclusive para MIP, né? O jogador que mais evoluiu. Então, que o Oladipo, vou conversar do começo da temporada, é o jogador a maior surpresa. E uma dúvida, para você o Kyle Lowry merecia ser All-Star? Ângelo, eu acho que sim, porque ele junto com o DeRozan é a dupla que vem carregando o Toronto Raptors, né? Que vem fazendo uma campanha muito boa, campanha segunda da conferência, à frente do Cavs, com o mesmo número de derrotas do Celtics, só que tem menos vitórias, né? Então, o time veio jogando muito bem e ninguém vem falando muito deles, até porque é um time que não atrai tanta atenção assim. Mas eu acho que sim. E se você parar pra pensar, não vejo ninguém, assim, já que ele é um guard, não vejo nenhum outro guard que merecia muito o lugar dele, não. Talvez eu pensaria, talvez, Goran Dragic ou Eric Bledsoe disputando ali uma posição com ele, mas eu não tenho... O Lowry é um jogador que não me agrada tanto assim, não. Então talvez seja mais uma pegação no pé do que realmente um desmerecimento com ele. Acho que o Goran Dragic é muito inconsistente. Assim, ele até tá tendo médias legais na temporada, mas é claro que é um dos melhores jogadores do Heat, que tá na quarta posição da conferência, mas não acho que não tá jogando tudo isso pra ser All-Star. E o Bledsoe, ele joga bem, mas ele não joga o bastante também pra tirar esse lugar do Lowry, não, pra mim. Bem, é isso. Acho que em programas futuros nós voltaremos a falar um pouquinho do All-Star, porque serão, né, divulgados os participantes dos outros torneios, né? O torneio de 3 pontos, o torneio de enterradas. Lembrando, também foram divulgados os participantes do jogo dos calouros, né? Que podem participar tanto realmente calouros quanto secundanistas, e eles fazem aquele esquema de time de norte-americanos contra o time do resto do mundo, né? Então, tem jogadores, assim, pra gente que é torcedor do Knicks, muito legal ver o Frank Ntilikina indo pro Rising Stars. Mas enfim, voltaremos ainda a falar de All-Stars em programas futuros. Today, the NBA All-Star rosters were announced. What's the most interesting aspect of playing with LeBron and being picked number 1, which we found out, and also going against Steph, Clay, and Draymond on the other team? Well, finally somebody picked me number 1. Agora, vamos comentar
uma situação, né, envolvendo um cara que você falou agora no nome dele, o Damian Lillard, que há 2 temporadas vinha sendo deixado de fora do All-Star, mas esse ano merecidamente está lá, né? O principal jogador do Portland, que nesse momento ocupa a 7ª colocação na Conferência Oeste, né? Com 26 vitórias e 22 derrotas. E bem, o Lillard desde a saída do LaMarcus Aldridge, né, de Portland, ele é o principal jogador da franquia e vem dividindo ali com o CJ McCollum a função de realmente ser o principal pontuador do time, ser o líder do time dentro de quadro. E vem se mostrando um jogador muito fiel à franquia, né? Nunca sinalizou nenhum desejo de ser trocado nem nada disso. Inclusive, quando na própria, se eu não me engano, na própria ida do Kevin Durant pro Golden State Warriors, ele falou algumas palavras sobre isso, sobre jogadores estarem se juntando a outros, né? E bem, acontece que notícias chegaram falando que o Lillard pediu uma reunião com a direção, né, o presidente do time, o próprio dono, para entender qual é a mentalidade do Portland, pensando não só nessa temporada, claro, mas em temporadas futuras, né? Porque ele é um jogador que tá chegando agora no seu auge, né, no seu auge físico, no auge da carreira. E bem, é óbvio que um jogador que tá nessa situação, ele não pode perder tempo, né? Porque daqui a pouco passa o auge dele, ele não vai ter como levar tudo nas costas sozinho. E ele realmente busca entender da franquia qual é a visão que eles têm pro time, para tornar o time mais competitivo, para que ele realmente possa brigar pelos playoffs, né? Não só ficar brigando para chegar lá e ser eliminado por nada. Ele realmente tá atrás de um time competitivo. Bem, Ângelo, vamos fazer a seguinte pergunta. O Lillard tá certo em fazer esse tipo de coisa, e além disso, você acha que o time do Blazers, ele tem o elenco do Blazers é melhor? Ele tem time para estar melhor do que da 7ª colocação na Conferência Oeste? Olha, Pedrão, eu acho que o Lillard tem o direito de estar fazendo uma conversa aberta com a diretoria, porque, como a gente sabe, o Blazers é uma das equipes que tem o cap space mais ocupado da liga, é uma equipe com jogadores de contratos elevadíssimos e é uma equipe que precisa pensar no seu futuro. Você tem o Lillard e o CJ ganhando bem, merecido, mas você tem contratos altos como Evan Turner, Maurice Harkless, Myers Leonard e até o Al-Farouq Aminu, que são jogadores que não entregam tanto para a equipe e mesmo assim tem um peso salarial grande. E isso sem contar renovações salariais futuras por exemplo, do Jusuf Nurkic. Ou seja, o Lillard tem que se preocupar sim com o que vai acontecer no futuro do time, porque a equipe depende muito dele, mas já está comprovado que até na época que ele tinha o LaMarcus Aldridge jogando o fino da bola junto com ele e o Nicolas Batum também, a equipe não conseguiu ter tanto progresso. Então é interessante que a gente procure dar o espaço para o Lillard, porque muitas vezes os jogadores nos últimos anos eles têm se passado calados por essa situação que acontece dentro das franquias, aceitado passivamente o que tem acontecido, e isso tem provocado efeitos ruins, como as saídas que causam mal-estar, como a saída do Durant da equipe do Oklahoma City Thunder. E o Portland, considerando que ele está numa conferência disputada como a Conferência Oeste, não tem muito mais para onde ele ir, sabe? A equipe atualmente, se acabasse, se rezaria o Houston Rockets, e talvez a equipe do Portland consiga ali disputar a posição com New Orleans, Denver e Portland briguem pela 6ª, 7ª, 8ª colocação até o fim da temporada, sabe? Mas
eu não acredito em alguma coisa muito diferente disso. Ainda mais porque se você pegar a questão da equipe, a equipe do Portland enfrenta problemas como, por exemplo, a lesão do Yusuf Nurkic está lesionado. A equipe tem dependido basicamente da pontuação do CJ McCollum e do Damian Lillard. Então, é aquela coisa. Pau que nasce torto nunca se endireita. A equipe do Portland nasceu naquela ânsia de tentar renovar com todo mundo, tentar manter todos os jogadores. Tentou de todas as formas assegurar uma base, mas essa base não é suficiente para os objetivos do Lillard. E a gente tem que considerar que estava pior ainda. Tinha o Alan Crabb ganhando um contrato altíssimo, então a equipe ainda deu uma limpadinha na folha salarial. Mas um cara esperto como o Lillard, ele chegou velho na liga, ele chegou com 22 anos de Weber State. Ou seja, ele já está com seus 27. Parece que não, né? Porque quando a gente fala do Lillard, a gente ainda pensa num garoto. Mas ele precisa tomar um rumo mais definitivo. Eu acredito que ele ainda quer passar um tempo maior com o Portland. Só que a equipe precisa se movimentar. Por isso a gente pode esperar que nessa off-season e também nessa aproximação da trade deadline, a equipe do Portland faça alguns movimentos. É o que eu esperaria. O time do Blazers, né? Só para exemplificar, por exemplo, ontem o time conseguiu ganhar do Timberwolves, né? Que é um dos times fortes da conferência. E nos últimos 5 jogos são 4 vitórias. Mas ao mesmo tempo, em outras ocasiões, ele já esteve melhor na tabela na conferência. Eu lembro que teve um período, inclusive, que o Blazers estava ocupando a 4ª posição, né? Então já esteve melhor, mas não é muito difícil você ir pra frente quando você dá contratos altos pro Crabbe, que já conseguiram se livrar dele, né? Mas quando você dá contratos altos pro Turner, pro Mo Harkless, que até são bons jogadores pra ter no elenco, mas não dá pra eles ganharem tudo isso. É irreal. E acaba que o time se prejudica não só no sentido de não poder trazer mais gente porque não pode gastar tanto, quanto pra se livrar desses caras você vai ter que abrir mão de alguma coisa que pode ser pesada pra você, que sejam picks de draft, que seja algum jogador mais novo que possa vir a despontar, que tem que ir junto com um jogador com um contrato mais caro pro outro time aceitar a troca, né? Então é uma situação que complica não só o presente, mas também um possível futuro para a equipe, que apesar de tudo é uma das equipes mais azaradas quando se trata de draft, né? Porque deixou passar o Michael Jordan, deixou passar o Kevin Durant, então é um time que realmente não dá sorte com as suas escolhas. O Lillard foi uma que deu muito certo, né? Apesar de tudo, mas eu acho que ele também tá totalmente correto em ver se alguém vai parar de fazer essas burradas de dar contrato altos para jogadores medianos, ou realmente ele vai ter que procurar algum outro clube para buscar esse título aí, né? Se realmente for do interesse dele. Today, the NBA All-Star rosters were announced. What's the most interesting aspect of playing with LeBron and being picked number 1, which we found out, and also going against Steph, Clay, and Draymond on the other team? Well, finally somebody picked me number 1. Bem, agora falando em outro jogador que é dono da franquia, que realmente é a peça central, é o Kawhi Leonard, né? Com candidato a MVP e Defensive Player of the Year na temporada passada, ficou em terceiro na votação para MVP e em segundo na votação para o jogador de defesa do ano, sendo que já foi jogador de defesa nos 2 anos passados, quer dizer, sem ser o ano passado, né, nos 2 anos anteriores. É um dos melhores jogadores da liga, sem dúvida, top 3 na sua posição, e só porque tem o LeBron e o Durant junto com ele. Resumindo, dos melhores jogadores da liga. Notícia não entender que o Kawhi
pode estar querendo a sair de San Antonio. Por que, Ângelo? O que levaria o Kawhi a... É meio estranho, não é? O que levaria o Kawhi a querer sair de San Antonio? Pedrão, o que os relatos têm dito é que o Kawhi, ele acabou, assim, as relações do Kawhi com o Spurs estavam todas bem, até o Kawhi se lesionar. E nesse processo de lesão do Kawhi, ele acabou ficando um pouco... Ele não achou agradável a incompatibilidade de pensamento entre ele e a direção sobre a forma como ele deveria fazer o tratamento, a questão dos tempos de retorno, a questão da forma realmente como é que a equipe ia tratar com isso. E você pode ver claramente essa discordância quando o Kawhi voltou quando ele voltou da primeira lesão, que tinha sido sofrida no jogo dos playoffs contra o Golden State Warriors. Ele retornou e ele perdeu alguns jogos, pelo que o Spurs parecia inovador ao lançar falar assim, o Kawhi está fora por gerenciamento de lesão. Você aí já viu uma coisa um pouco estranha, porque é um conceito que nunca tinha sido visto na liga. E o que o gerenciamento de lesão acabou realmente significando? Que o Kawhi e a direção do San Antonio pensavam diferente a respeito da sua saúde. E tem sido dito de que o Kawhi não quer ficar em San Antonio porque ele acredita que, na condição de franchise player da equipe, ele acabou sendo desrespeitado, as vontades dele não foram tão ouvidas, e é o que se tem dito. Mas tem um grande porém nisso, que o Kawhi ele está perto de poder assinar uma pré-extensão de contrato que dá a ele acesso àquele contrato, o famoso super máximo, que colocaria ele junto na escala salarial, junto com os futuros salários do Harden e do Westbrook, que passam da casa dos 40 milhões. Então, existem ponderações a ser feitas. O Kawhi está infeliz, mas a gente não pode acreditar que ele vai acabar saindo assim de graça, sabe? Porque ele tem uma grande... Obviamente o Spurs deve oferecer para ele um bom contrato, então ele deve ter uma oferta salarial boa na sua frente. Então a coisa não é tão fácil assim. E ele tem uma boa relação com o Greg Popovich ainda. O Popovich é o técnico da seleção americana agora. Então o Kawhi deve ter um pouco de cautela. Eu acredito que essa discordância seja uma maneira de que ele acabe podendo ter mais espaço para demonstrar a sua fala e as suas vontades dentro do treinamento, dentro da equipe. Só que eu não acredito que o Kawhi vai acabar saindo da equipe do Spurs, não. É complicado, né? Para qualquer equipe perder dessa maneira o seu franchise player. O planejamento, e quando a gente lê planejamento, a gente pensa em anos futuros. E, bom, ele é todo feito em volta desse jogador. Não é tão simples abrir mão dele. E assim, é um dos melhores jogadores da liga, sem dúvida. E caso chegue ao ponto dele realmente ser trocado, não são todos os times da liga que tem condição de oferecer ao Spurs coisas que realmente valham a volta pelo Kawhi, né? E os que têm condição de oferecer muitas vezes estão com o cap comprometido, já que é um jogador que ganha bastante dinheiro. E bem, de todo modo não é fácil uma troca dessa acontecer, né? Mas, enfim, a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos para ver se realmente o Kawhi vai renovar, vai ficar, vai sair de graça. De todo modo, seria uma enorme perda para o Spurs. Mas aí acendeu uma esperança do nosso amigo Diego, né? Já que ele gosta... Ele gosta o Diegão sonha com o Kawhi Leonard do Knicks. Sonha. Já pensou? O Diego ia ficar uma semana sem dormir de felicidade. Mas enfim. Mas é mais improvável que tudo, viu? Muito difícil. Today, the NBA All-Star rosters were announced. What's the most interesting aspect of playing with LeBron and being picked number 1, which we found out,
and also going against Steph, Clay, and Draymond on the other team. Well, finally somebody picked me number one. Falando em perder franchise player, né? Um time que nessa off-season não conseguiu convencer que o seu franchise player ficasse, que foi o Utah Jazz, né? O Gordon Hayward evoluía a cada temporada, né? E na temporada passada alcançou o seu primeiro All-Star Game, jogou muito basquetebol, era o cara do Utah, junto com o Gobert. E, bem, acontece que o Celtics fez uma alta proposta para ele acabou aceitando na off-season, isso. E o Utah se viu sem o seu melhor jogador para começar a temporada. Tentou se mexer de várias maneiras, trouxe até alguns jogadores, como o Sefolosha, o Jerebko, mas nenhum jogador à altura do que foi a perda do Hayward. E é óbvio que a gente sabia que isso ia trazer... O time não ia conseguir manter o nível que teve no ano passado, né? E, bem, nessa altura da temporada, a gente vê o Utah Jazz na 10ª posição da Conferência Oeste, com 8 derrotas a mais do que vitórias e com 5 jogos atrás do 8º colocado, que nesse momento é o Denver Nuggets. O que acontece? Utah sinaliza, né, que está disposta a trocar jogadores, né? Assim, a gente não dá para dizer que eles vão entrar num modo de rebuild, né? Porque é complicado para uma franquia, aquela que a gente considera de mercado pequeno, entrar num rebuild forte, porque essas franquias dependem, grande parte da arrecadação delas é de venda de bilhetes, de questão de público mesmo. Então você não pode perder o seu torcedor. Então o time quer tentar uma mudança de ares, né, digamos assim. E, bem, os dois jogadores que estão disponíveis para a troca nesse momento são o Rodney Hood e o Derek Favors. Essa é uma rápida explanação. Os dois jogadores estão em seu último ano de contrato, né, o que por um lado é ruim pro Utah Jazz, já que ninguém vai estar muito disposto a oferecer muita coisa para um jogador que está em último ano de contrato. E que tudo sinaliza que dificilmente eles vão renovar. O Hood ainda está sobre o seu contrato de calouro, já que ele realmente tem apenas 25 anos. É um jogador versátil, uma boa bola de 3, mas tem alguns defeitos e o principal dele é a sua inconsistência, né? Já o Derek Favors foi um jogador que após a saída do Al Jefferson e do Paul Millsap lá de Utah, era um jogador que esperava muito que ele pudesse assumir o garrafão de forma dominante, né? Em algumas temporadas até foi, mas nessas últimas temporadas, nas últimas duas principalmente, deu uma boa estagnada, né? Não evoluiu. E bom, ele é um jogador caro que não vem rendendo bem em Utah, então o time realmente não tem muito interesse em ficar com ele. Ângelo, eu os considero bons jogadores, né? Você acha que eles são bons jogadores assim como eu penso? Que assim, acho que praticamente em todas as franquias da NBA eles teriam espaço. Eu tô errado? Olha, Pedrão, se você considerar que o Rodney Hood está vivendo a temporada da carreira dele e o Derek Favors conseguiu ter ali double-double quando ele substituiu o próprio Gobert lesionado na série contra os Los Angeles Clippers e vem mantendo nessa temporada atual uma média acima da sua média da carreira, você considera que são jogadores aproveitáveis em outras equipes, sim, ainda mais se você considerar que eles não são super veteranos ainda, são jogadores que o Hood principalmente é muito novo, então você pode considerar que eles têm espaço em outras equipes e eles agregam ali alguns aspectos importantes, principalmente a questão do Favor de ter a facilidade de pegar rebotes e proteger bem o aro, a bola de 3 apurada que o Hood tem. Então você considera que são jogadores úteis.
A questão é que a equipe do Jazz, ela quer jogadores que possam, como você bem disse, apesar do Jazz ser uma das equipes mais fanáticas da liga, é um mercado pequeno. Então, você pode observar que o Jazz quer jogadores que contribuam de imediato já. E isso explica bem porque a equipe tem interesse no Willian Gomes, do New York Knicks, que o Stefan Bund, do The New York Knicks Daily News, ele acabou trazendo essa notícia em primeira mão. E justamente o Jazz quer trocar o Favors por ser reserva do Gobert, quer colocar o Hernan Gomes como reserva do Gobert. Muitas vezes nessa tentativa de trazer um fôlego mais jovem para a equipe, mas sem necessariamente significar uma reconstrução completa, jogar tudo no chão que a equipe tinha construído, sabe? Acho que tem uma diferença primordial da temporada passada para essa que eu falei, o Gordon Hayward. A presença do próprio Hayward ajudava muito o Rudy, que mesmo tendo médias melhores essa temporada, ele está mostrando mais o seu lado inconsistente, né? Porque o Hayward é um bom defensor, assim, ele é um cara que marca bem. E como ele e o Rudy têm mais ou menos a mesma altura, mas o Rudy é um defensor pior, o Hayward acabava se encarregando de marcar na matchup, ele marcar o cara mais difícil, e o Rudy ficava com um cara mais fácil e acabava dando conta do recado, né? Agora nessa temporada que o Rudy geralmente joga na posição 3, se a gente pensar, que o Donovan Mitchell, né, vem assumindo a posição 2, o Mitchell já não é um bom defensor, principalmente por causa que não é tão alto. Então o Rudy tá tendo que enfrentar caras mais fortes no ataque, o que tá prejudicando a defesa do time como um todo, né? E além disso, o próprio ataque do Gordon Hayward era muito bom na temporada passada, abria mais oportunidades para ele. Sem a presença dele, mesmo que o Donovan Mitchell esteja jogando muito bem, puxando a marcação, ele tá inconsistente. Mas de todo modo é um jogador muito aproveitável. E qualquer equipe da liga que esteja precisando de um bom arremessador de perímetro, acho que seria uma investida válida pelo Rudy. É óbvio que com preço certo, já que, como eu disse, o contrato deles vai acabar nessa temporada. E mesmo o Rudy sendo um agente restrito, ou seja, o Jazz pode cobrir qualquer oferta que façam por ele, se forçar um pouquinhozinho, o Jazz já não vai ter interesse de cobrir, né? Então é isso que os times devem estar jogando. A gente vai falar nos próximos programas, mas tem umas coisas malucas aí que estão acontecendo, como o Mavis falar que só vai mexer o Wesley Matthews se ganhar uma pick de primeira rodada. Tem essas coisas aí. Mas a gente vai debater mais pra frente, pessoal. É só um aperitivo do que tá por vir. Com a chegada da trade deadline, as trocas vão pipocando a serem faladas. Mas vamos agora para o último momento do nosso programa, né? O Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. Bom, nessa semana em que pela primeira vez na sua carreira o KP foi eleito como um All-Star, né? Merecidamente, a gente resolveu fazer uma leve retrospectiva tanto dessa temporada quanto da carreira do KP no Knicks. Então, é com você. Olha, Pedrão, o Porzingis ele foi draftado na 4ª escolha pela equipe do Knicks no draft de 2015 e era um jogador que na época muitos apontavam que acabaria caindo nas projeções, porque a NBA vinha tendo experiências um pouco mal sucedidas com esses big men europeus que vinham para cá. A oportunidade que tiveram desde o Darko Milicic até passando por Andrew Bogut,
passando por André Bargnani, jogadores que não conseguiram se firmar na liga, alguns até o Bugler com impacto defensivo. Desde o Dirk, não se via mais um europeu trazendo um big man europeu, trazendo essa questão de ser muito relevante na liga, sabe? E o Porzingis, então, na época do draft, despertava uma curiosidade muito forte, porque ele era um jogador que todo mundo se impressionava por ter 2,21 m, mas muita gente falava que ele era muito magro e que, apesar de chutar de 3 e também ter flashes de ser um bom protetor de aro, ele ser muito magricelo e ter uma experiência relativamente não mal sucedida na Europa, mas ele não tinha médias muito chamativas. Então, se parava muita dúvida. E ele entrou no draft com uma crença no potencial. Mas a temporada de 2015, ela terminou com 17 vitórias e 65 derrotas, a pior temporada da história do Knicks. E isso garantiu a equipe de Nova York a quarta escolha do draft. O Knicks se lamentou muito, porque o Knicks estava dentro do top 3 no sorteio e acabou caindo para fora do top 3. E essa queda para fora do top 3 significou que a equipe não conseguiria selecionar os jogadores mais disputados daquele draft, que eram o Towns, o Jahlil Okafor e o D'Angelo Russell. Então, o Knicks sondou vários nomes, mas depois de um treino aberto que o Porzingis fez em Las Vegas, o Phil Jackson, o presidente de operações do Knicks na época, acabou decidindo dar o voto de confiança e já sabia que a carreira dele ia ser diferente já desde o começo, porque logo após a entrevista, logo após ser draftado, o Porzingis foi vaiado e tal, perguntaram na ESPN o que ele achava sobre isso, e ele falou: eu sou diferente, vou trazer a minha marca. Eles pensam que o europeu branco é boost, é soft, numa diferente, me dê tempo e vou provar. E o Porzingis já conseguiu provar isso. Na primeira temporada ele teve média de 14 pontos e com 3 rebotes. Evoluiu na segunda temporada, mesmo com a adição do Derrick Rose, que puxava uma pontuação grande para a equipe do Knicks. Ele conseguiu evoluir para 18 pontos por jogo e manter a sua média de 7 rebotes. E na temporada atual, com a troca do Carmelo Anthony, o Porzingis virou o centro das atenções da equipe de Nova York, e ele está tendo médias de 23,2 pontos e lidera a liga em bloqueios por jogo, com 2,3 bloqueios. Então a gente pode observar já que no balanço da carreira recente do Porzingis, é um jogador que aparenta tudo para ser uma futura estrela da liga. É um cara que, mesmo com toda a adversidade, ele tem se mostrado capaz de trazer a equipe do Knicks para um nível mais competitivo. Apesar de ser um jogador alto e tem um histórico relativamente baixo de lesões, ele aparenta estar muito cansado, sentir dores no cotovelo, mas nada muito grave. E a gente consegue observar que ele tem aumentado seus índices de eficiência, mas que ele ainda tem muito a aprender. Ele tem que se tornar um jogador ainda mais eficiente, um jogador que ainda conseguir adaptar de vez o seu jogo para a liga. Agora que ele recebe um volume de arremessos por jogo maior, ele tem que se adaptar mais à questão de estar sendo utilizado na liga, e ele precisa saber lidar com a questão de ser o principal jogador do Knicks, sabe? A porcentagem de uso do Porzingis era de 24% das jogadas do Knicks anteriormente. Agora 32% das jogadas acabam sendo concluídas pelo Porzingis. Ele acaba tendo uma relevância maior para dentro da equipe e espera-se mais dele, sabe? Mas eu acredito que por tudo que ele passou e por tudo que tem acontecido, ele está no processo de desenvolvimento dele, e a torcida precisa ter paciência e acreditar totalmente no Porzingis, que ele é um jogador de muito futuro. Achei legal que você destacou que realmente, né, o Knicks, se eu não me engano, era o segundo no sorteio da loteria daquele ano,
E, bem, acabou que no sorteio deu uma quedinha para a quarta posição. E era bem claro que os 3 primeiros escolhidos seriam o Towns, o D-Low e o Okafor, né? Ainda não sabia em qual time escolher qual, mas tava, assim, tudo sinalizava que era aquilo. E isso deixava muita dúvida de quem o Knicks escolheria na quarta colocação, né? Porque o time precisava de muitas coisas, isso era verdade, né? O único jogador afirmativo que o time tinha no momento era o Carmelo Anthony. Então, só que apesar disso, os nomes que surgiam na mesa para serem escolhidos podia ser naquela ocasião, né? Falava-se muito no Justice Winslow, que apesar de jogar na posição 3 ali, também poderia jogar na posição 2, fazendo um complemento à falta de defesa do Carmelo. Ou o próprio Emmanuel Mudiay, que era um dos melhores armadores do draft, que com certeza faltava ao Knicks nesse momento um armador, né? Além disso, e além do KP, o próprio Willie Cauley-Stein, que assim, já era mais difícil de ser escolhido, mas também poderia ser uma opção, né, já que o Knicks precisava de jogadores de garrafão. Eu lembro que na ocasião eu não é que eu não gostei da escolha no momento, mas eu tinha por predileção o Justice Winslow, né? Me parecia ser um bom jogador. Ainda bem que não foi feito, né? E assim, particularmente, eu lembro de bons momentos desde a primeira temporada do KP, né? Você deve lembrar bem, Ângelo, daquele jogo contra o Pistons, em que ele meteu o game winner, né? Só que Hornets. a questão é que contra o Pistons ele fez, só que foi invalidado, no caso. Foi contra o Hornets. Foi contra o desculpa, não, mas de todo modo foi contra o Hornets. Aí ele não, acabou que não valeu, mas desde aquele momento foi assim, é óbvio que a Summer League serviu pra acender, mas naquele momento ali eu vi que realmente era um jogador diferente, um jogador que tão pouca experiência, tão desacreditado, e teve a coragem para fazer aquilo, e além disso acertou, né? Mesmo que não tenha valido, já que foi no estouro do cronômetro, mas ele acertou. Então a temporada... Aqui tem jogos que marcam muito a trajetória do Porzingis no Knicks. O jogo, eu acabei de falar aqui, ó, de novembro de 2015. O Porzingis fazendo o seu 15º jogo na liga contra o Houston Rockets. Ele consegue fazer 24 pontos, pegar 14 rebotes e dar 7 tocos. Eu acho que esse jogo foi uma grande prova de que o Knicks estava diante de um cara diferente, um cara especial. Que o Porzingis, na época, foi marcado até em alguns momentos pelo Clint Capela, que se tornou um grande defensor da... Ou seja, o Porzingis, para mim, esse foi o jogo em que ele mostrou que ele era diferente, podia fazer grandes coisas para a equipe do Knicks, como ele ainda pode fazer, sabe? Existiu um pouco de indefinição sobre a permanência dele no final da era Phil Jackson, quando ele discordou de algumas coisas, como estavam sendo conduzidas, mas ele parece agora estar voltando 100% com a equipe do Knicks, e eu penso que o futuro do Knicks é em torno dele, Pedrão. Você pensa nisso também? Você acredita que a gente não precisa de outra estrela para conduzir o Knicks? O Porzingis não é a estrela? O que você pensa? Eu acredito sim que é em torno dele, sim. É óbvio que não dá para deixar ele sozinho. Nem o LeBron ultimamente tá conseguindo fazer as coisas andarem sozinho, né? Então, mas assim, não tô dizendo também que tem que fazer loucura pra trazer um outro cara grandão desses da liga. Não, é só... Eu acho que é dar tempo ao tempo. Nessa temporada ele já, além do seu primeiro All-Star, né?
já alcançou marcas muito legais da temporada, como eu lembro nessa temporada, né? Os 10 primeiros jogos ele fez pelo menos 30 pontos em cada. E ele foi há muito tempo, eu não lembro agora exatamente qual foi o último jogador que tinha feito isso, mas há muito tempo ninguém fazia isso. Então, e ele tá só no seu terceiro ano de liga. Ele tem 22 anos, cara. Quando tu para pra pensar nisso, que loucura. O cara tem só 22, né? Ele tá longe ainda de chegar no seu auge, tanto físico quanto técnico. E já faz tudo isso. Já é um perigo para as defesas adversárias, basicamente em todo lugar da quadra. Já é um jogador inteligente, um jogador muito bom do lado defensivo. E, bem, é o Knicks ter a capacidade de trazer bons jogadores para jogar ao lado dele. E eu acho que, assim, esses jogadores vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Também dá tempo para você esperar que um Franklin Ntilikina se desenvolva. Assim, agora você tem que esperar alguns contratos ruins acabarem, como o próprio contrato do Noah. Mas, assim, é óbvio que o Tim Hardaway pode ajudar muito. O Knicks é um time muito jovem e tem que ser tratado como um time jovem, tem que ser tratado como um time que vai errar muito na temporada, às vezes vai conseguir vitórias maravilhosas, assim como derrotas frustrantes. Também o técnico é um técnico um pouco inexperiente, que ainda está trilhando seu caminho na liga. É tudo muito novo, assim, nesse Knicks. E o KP é a parte central disso. E eu acho sim que ele é o cara pra se construir ao redor, até porque não tem outro cara como ele na liga. Então, Angelo, mais alguma coisa que você queira destacar sobre esse maravilhoso Leton? Não, Pedrão, acho que é só isso. Então vamos terminando por aqui o nosso Brasquete de número 38. Agradeço ao Ângelo por estar comigo aqui hoje, e também a você, nosso querido web ouvinte que nos acompanha. Deixe aí seu recado, seu comentário, sua sugestão sobre o programa. Se quiser sugerir um tema para a gente discutir, fique à vontade, vamos atendê-lo na medida do possível. Então, esse foi o Brasquete dessa semana. Volte para a próxima e até! Time to say goodbye. Paesi che non